Justiça discuta a suspeição do juiz Sérgio Moro em casos contra o presidente Lula. Acho que isso tem grande relevância. Nós temos denunciado desde o início dessa Operação Lava Jato a perseguição que se faz ao presidente Lula. Apresentamos representação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que até agora não colocou em pauta um recurso sobre essa representação, mas hoje temos uma notícia aqui que considero muito positiva. Ou seja, a Subprocuradora-Geral da República, quero aqui repetir, emite um parecer favorável para que o STJ discuta a suspeição do juiz Moro, Sérgio Moro, em casos contra Lula. Então é porque, de fato, ela vislumbrou que a representação feita pelo presidente tinha fundamento. Então eu queria deixar esse registro aqui em plenário. Olha, pessoal, nós estamos aqui no plenário do Senado e na verdade... Cadê a Priscila, a matéria? Na verdade, cadê a matéria? Nós estamos aqui com a posição da Subprocuradora-Geral da República, dando provimento à reclamação contra o juiz Sérgio Moro, no caso, discutindo a suspeição do juiz Sérgio Moro em casos contra Lula. Esse não é um fato qualquer, o STJ agora vai ter que discutir isso. Você sabe que a reclamação do presidente foi em cima daquela quebra do sigilo da conversa do presidente Lula com a presidenta Dilma, do sigilo telefônico. Naquele momento em que o Lula foi escolhido ministro da Casa Civil pela presidenta Dilma Rousseff, uma gravação telefônica com a presidenta da República, tinha que ter ido para o Supremo Tribunal Federal. Então nós estamos aqui agora, eu estou com a peça aqui em mãos, estamos com a decisão da subprocuradora aqui. Eu acho que esse é um fato extremamente relevante. Eu queria que o Christian falasse um pouco. Segura aqui. Sobre o quê? Sobre o caso do... Ah, entendi. Na verdade, a defesa do presidente Lula arguiu que o Moro não era isento para julgá-lo. O Moro não aceitou. O TRF, que seria a instância acima do Moro para rever essa decisão, também não aceitou a argumentação. E aí se recorreu para o STJ, que é a instância que está acima desse TRF. E aí no TRF, no STJ, o que acontece é que o Ministério Público Federal é consultado sobre o recurso. E no caso foi uma subprocuradora que deu um parecer, uma subprocuradora do Ministério Público Federal que deu um parecer no sentido de que o STJ deveria avaliar a questão, sim, e eventualmente rever a decisão que veio do Tribunal Regional Federal. E isso, o efeito desse julgamento pode ser, concretamente, afastar o Moro do julgamento dos casos do Lula, no caso aí, como o processo do triplex, enfim, os outros processos que estão lá na vara de Curitiba. Eu vou passar aqui de novo para o Lindbergh. Fala aqui, presidente. Olha, pessoal, é isso. A gente agora vai ver as consequências dessa decisão da subprocuradora. Para nós é um fato importantíssimo. Há muito tempo está claro para o povo brasileiro que não há parcialidade por parte desse juiz Sérgio Moro. É um juiz que atua como acusador contra o presidente Lula, cometeu graves irregularidades. Uma irregularidade que baseou essa decisão aqui foi aquela reclamação do presidente da República, porque ele divulgou ilegalmente uma conversa do presidente Lula com a presidenta Dilma. Vale dizer que aquela era uma gravação ilegal, o grampo estava suspenso desde as 11 da manhã, a gravação foi às 13. E uma conversa com a presidenta da República tinha que ter ido direto para o Supremo Tribunal Federal. Ali foi esse juiz Sérgio Moro atuando politicamente, porque foi em cima daquilo que eles conseguiram impedir a posse de Lula na Casa Civil. Isso mudou a história do país, porque a gente sabe que se o Lula tivesse virado ministro da Casa Civil, talvez o impeachment não tivesse acontecido. Mas é um fato importantíssimo, porque agora vai ter que ter uma decisão do STJ e reforça o nosso discurso da parcialidade do Moro. Então a gente vai estar estudando esse material aqui, mas é uma decisão
muitíssimo importante. Eu estou lendo aqui uma parte da decisão, volto a dizer, a decisão começa falando na quebra do sigilo daquela interceptação telefônica, né? Olha aqui, olha um trecho aqui. Fala o seguinte, olha um trecho aqui. O magistrado de primeira instância, ao constatar a presença de conversas de autoridade com prerrogativa de foro, como é o caso da Presidente da República, deveria encaminhar essas conversas interceptadas para o órgão jurisdicional competente, o Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição da República. A decisão de divulgar as conversas da Presidente, ainda que encontradas fortuitamente na interceptação, não poderia ter sido prolatada em primeiro grau de jurisdição, por vício de incompetência absoluta. A comunicação envolvendo a Presidência da República é uma questão de segurança nacional e as prerrogativas do seu cargo estão protegidas pela Constituição. Aí vai aqui, vai aqui. É isso, pessoal. Esse é um fato extremamente relevante. É uma grande vitória, uma vitória jurídica, porque o STJ agora vai ter que se pronunciar sobre isso aqui, a suspeição do juiz Sérgio Moro, e uma vitória também política, da nossa narrativa também, porque a verdade é que todo mundo sabe que esse juiz Sérgio Moro não tem imparcialidade, que ele age como perseguidor do presidente Lula, então eu acho que foi muito importante. Uma vitória no campo jurídico e uma vitória também no campo político. Está aqui do meu lado a presidente do partido, senadora Gleisi Hoffmann. Pessoal, tudo bem? E aí, como é que você sentiu, Gleisi? Também acho um marco importante nesse processo todo, né? A gente tem que restabelecer o Estado Democrático de Direito, o devido processo legal. Eu acho que está muito escancarado a forma como esse juiz de Curitiba, o juiz Sérgio Moro, tem conduzido o processo contra o presidente Lula. É visível uma perseguição. Então, acho que esse parecer, para que o STJ tenha um parecer positivo, né, dizendo que realmente... Falando da suspeição do Moro. Da suspeição do Moro, é muito importante, porque tem um peso, né? Ou seja, não é o PT que está dizendo, não é militantes nossos, não é quem apoia o Lula, é uma subprocuradora da República, que viu indícios, viu situações claras, mostrando que o juiz Sérgio Moro não está sendo isento na condução do processo. Acho que é uma vitória muito importante. Eu falava aqui, Gleisi, que é importante juridicamente, porque o STJ vai ter que decidir sobre a suspeição, mas também politicamente, né? Porque dá razão um pouco ao que todo mundo no Brasil está percebendo. Claro. Que não há isenção por parte desse juiz Sérgio Moro. Desde o início a gente tem dito isso, né? E muitas vezes somos criticados, dizendo que a gente está defendendo o presidente, é porque nós somos do PT, mas não é isso não, fica muito evidente. Quer dizer, essa sentença que condenou o presidente Lula a 9 anos, recebeu crítica de 122 juristas brasileiros. E não são juristas só ligados ao PT, não. São juristas, inclusive, com renome internacional. Gente respeitada no mundo do direito, né? Bandeira de Mello, Lene Streck, vários juristas que são muito respeitados. Não tem base jurídica para essa condenação, não tem prova, não está se respeitando o devido processo legal. Então agora, com esse parecer da subprocuradora sobre o processo de suspeição, fica evidenciado exatamente que a gente tinha razão, sim. Precisa ser julgado isso, precisa ser exposto para que a gente realmente possa ter fé nas regras do direito no nosso país. Muito obrigado, Gleisi. Eu só vou ler aqui a parte final da decisão, porque eu acho muito importante. A gente vai estudar isso aqui, pessoal, depois, mais à frente, se posicionar, que a gente teve acesso a isso aqui há pouco tempo, mas diz o seguinte, acaba dizendo o seguinte, alguns estados ganharam, mas não todos os estados perderam.
Aqui, olha, ante o exposto, na linha dos fundamentos adotados para deferir a medida liminar, julgo parcialmente procedente a reclamação para a reconhecer a violação da competência do Supremo Tribunal Federal e cassar as decisões proferidas pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, em 16 de março de 2016, evento 135, que é aquele pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos do presidente Lula e da presidente Dilma, que determinaram o levantamento do conteúdo de conversas lá interceptadas. B. Reconhecer a nulidade do conteúdo das conversas colhidas após determinação judicial de interrupção das interceptações telefônicas. E continua ela aqui. Bem, o problema é que aquela divulgação feita pelo Moro, aquela divulgação daquela gravação selou o impeachment. Do ponto de vista da história do país, aquilo selou o impeachment. Aquilo impediu o Lula de ser ministro da Casa Civil, uma divulgação que se reconhece ilegal, o ministro Teori já se falava, mas o fundamental é que a partir disso, ela aceita a reclamação dos advogados do presidente Lula e o STJ vai ter que se posicionar. E a discussão aqui é suspeição do juiz Sérgio Moro. Eu acho que é uma grande vitória. Volto a dizer, uma vitória no campo jurídico, porque vai ter essa decisão do STJ. Na verdade, esse juiz já está sendo questionado por juristas aqui no Brasil. Tem uma reclamação nas Nações Unidas, tem um debate internacional grande sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, esse fato do STJ vai ter que decidir sobre suspeição do Moro, para nós, é algo muito importante. Mas mais importante do que isso é que demonstra também o que a gente já sabe que está acontecendo politicamente. É um reforço da tese que todo mundo está percebendo no Brasil. Que o juiz Sérgio Moro não é um juiz parcial, está havendo uma perseguição infame contra o presidente Lula. Pessoal, é isso, luta que segue. A gente volta depois aqui fazendo uma explicação mais apurada em cima desse documento. Mas é um grande fato político do dia, um fato político extremamente importante. A gente está aqui no final de uma sessão desse Senado Federal. No momento que vocês viram a pesquisa do dia de ontem, novamente o presidente Lula à frente das pesquisas. Impressiona que a pesquisa da CNT foi feita depois daquele depoimento do Palocci. Aquele depoimento que a Rede Globo disse que era um depoimento que ia matar o Lula. O Lula acabou. O Lula subiu. Está à frente em todos os cenários de primeiro e segundo turno. E tem mais. Só ele ganha do Bolsonaro. E ganha por 12 pontos de diferença. Todos os outros candidatos perdem do Bolsonaro. Eu falei ontem aqui sobre um fenômeno chamado saturação. Eu acho que está havendo aqui uma saturação na opinião pública em cima dessas denúncias repetidas contra o presidente Lula. As pessoas estão sentindo, e as pessoas veem que não há prova. Você vê que tem 51 milhões de reais lá na casa do Gedel, tem a mala do Rodrigo Rocha Loures, do Temer, tem a mala do primo do Aécio, tudo com dinheiro. Com Lula, essa perseguição violentíssima em cima dele, e você não tem uma prova concreta. Isso vai cansando as pessoas estão percebendo que é perseguição. E é por isso que o Lula subiu muito nessa última pesquisa. Subiu muito mesmo. A pesquisa, que eu volto a dizer, foi um campo realizado depois daquele depoimento do Palocci. Então eu acho essa decisão dessa subprocuradora muito importante. Falar em suspeição do Moro é porque a gente está falando há muito tempo, mas vi isso da PGR é muito importante, e agora o STJ vai ter que se pronunciar sobre isso. Isso é um fato importante. Eu acho que acaba influenciando também na decisão que vai ter lá no TRF4. É um outro momento. No mais, pessoal, nós continuamos nossa batalha aqui no parlamento contra esse governo Temer. Eu quero encerrar minha participação nesse ao vivo aqui dizendo, cara, ver o Temer lá na Assembleia Geral da ONU falando pelo Brasil, uma figura pequena, que não representa esse país, que não tem legitimidade alguma. E eu vejo, sim, que a destruição da nossa política externa, que era uma política
de muito sucesso. Nós tivemos como chanceler Celso Amorim, fizemos uma política externa altiva, ativa. E a gente ali voltou a ser, tá lá naquela reunião com o Trump, num papel extremamente secundarizado. O país voltou a ser, perdeu qualquer protagonismo, né? Então eu encerro aqui dizendo que é uma notícia muito boa. Essa decisão da subprocuradora nos dá força. Nós vamos continuar a nossa luta, porque defender Lula hoje é defender a democracia brasileira. Um abraço.